eu vou hoje conversar com uma pessoa fantástica, né, uma professora com todas as prerrogativas positivas do termo, né, a professora Xana Beltramin, ela que é pedagoga, é professora de anos iniciais, faz atendimento educacional especializado, trabalha na sala de crianças com deficiência, na sala de recursos, né? É mestranda aqui da nossa Unijuí, ela é facilitadora de emoções, psicanalista em formação, enfim, mãe do Davi, a nossa amiga Xana Beltramin. Boa noite, Xana, bem-vinda à nossa discussão aqui. Obrigado, desde já, por aceitar conversar conosco, a Xana, que, além de tudo isso que eu falei, também é nossa amiga, a gente tem um carinho especial por ela. Um abraço, Xana, e bem-vinda aqui para nós conversar um pouquinho. Boa noite, Bira. Boa noite a Ana também, que está aí nos bastidores. É com imenso prazer que eu participo dessa live. Também estou com muitas saudades de vocês e que bom poder compartilhar esse momento, né, de quarentena, de isolamento e saber que, de certa forma, eu não estou e não estamos sozinhos, né? Temos uma rede de amigos, de companheiros que se preocupam com os profissionais, com os professores, com as mães, com aqueles que estão em casa, em especial com as nossas crianças, né, que é um momento também de repensar muito de todas as crianças, de todas as infâncias, não somente a infância do meu filho, né, que é o meu lugar de fala, mas as várias infâncias e os vários papéis que as mães desenvolvem, em especial nessa quarentena. Oi, oi. Tá me ouvindo? Não, agora sim, desculpa, eu que cortei aqui um pouquinho. Então, a Xana, é isso aí, Xana, a gente sabe o papel que tu tens, tu como educadora, né, a gente sabe do trabalho que tu tem, a gente acompanha um pouco isso, né, e a gente percebe, mas na tua visão, o que tu, dentro de tudo que está acontecendo aí no mundo, né, e ainda tem toda essa sobrecarga, que sempre recaiu e muito mais, e talvez menos ou mais nesse momento, mas as mulheres elas têm esse papel de destaque na estrutura familiar, né? E na tua visão, aquilo do ponto de vista do teu olhar como pedagoga, como alguém ligado à educação, como mãe, né? Como que tu vê todo esse momento de pandemia na vida das crianças, na vida das mulheres, das mães, especialmente? Bom, então é um momento único, né? Não esperávamos, foi de um dia para o outro que simplesmente as escolas fecharam, as nossas crianças vieram para dentro de casa, as mães tiveram que dobrar o trabalho. Eu falo enquanto mãe e como professora, então a minha casa se tornou a sala de aula do meu filho e a minha sala de aula, onde eu trabalho, eu ensino, eu cuido da casa, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, né, me preocupar com a aprendizagem dos meus alunos que estão em casa e também com a aprendizagem do meu filho. E tudo isso, obviamente, não estávamos preparados. Então, nos pegou de surpresa e a gente e estamos tendo que nos reinventar a todo momento, em especial, falo como professora e como pedagoga, né? Reinventar de um dia para o outro os nossos planos de aula, retomar algumas coisas, né? Voltar atrás, repensar os conteúdos. Também, como mãe e como professora, me colocar no lugar daquelas mães que estão em casa e as que também estão trabalhando, então pensar em conteúdos que elas consigam ministrar em casa, sem se sentirem menos importantes, né? Porque às vezes eu, como professora, vou ministrar uma aula em casa para o Davi e fico às vezes sem saída, sem saber como agir, porque às vezes ele não quer fazer as atividades da escola, e eu acredito que isso seja a maioria das crianças, porque eles estão em casa, não é no ambiente escolar, não é na sala de aula. Então, na cabecinha deles, esse não é o ambiente de aprendizagem, esse não é o ambiente, e a mãe não é a minha professora. Então, temos que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, e as emoções das crianças, a ansiedade, a falta de convívio com os colegas, com a escola, a falta de contato com os avós, com a família, por um longo tempo, né? Afeta muito também as emoções. E eu, como professora e como pedagoga, oriento os pais dos meus alunos, oriento os meus amigos, que nesse momento é muito importante a aprendizagem.
mas mais importante do que a aprendizagem é o estado emocional e psicológico das crianças. Porque a gente precisa fazer com que essas crianças voltem para o colégio, voltem para a escola saudáveis emocionalmente, né? Os professores vão estar preparados para depois retomar as aulas, aquilo que vai ficar para trás, algum conteúdo, mas nesse momento, eu acho que é um momento de muita empatia, de se colocar no lugar das mães, eu enquanto professora, das famílias, dos pais, dos avós que estão cuidando dessas crianças, e também das mães e dos pais se colocarem no nosso lugar enquanto professores. Eu acho que a palavra, nesse momento, assim, que eu uso muito e que é chave, é a empatia. Ótimo. Não, eu também tenho eu também vivo a situação em casa hoje. A gente tem a Helena com 5 anos e agora você falava da questão de que elas têm uma dificuldade de aceitar que aquele espaço é o espaço de educação, digamos assim. Eu parece que eu estava olhando, escutando tu falar e mentalizando ali é o que eu estava passando para a Helena. Ela tem uma restrição, ela não consegue, ela está tendo a aula ali na frente do computador, mas ela não consegue aceitar aquela ideia. Ela fica ansiosa, ela se agita, ela pergunta quando que a prof vai dar as atividades, ela quer saber da... Então, Exato. é uma dificuldade. Daí eu queria só ter... depois tu já pode continuar a partir desse ponto, mas já quero incluir uma outra discussão. Dias atrás, eu conversei com a professora Lúcia Camini, que é do Conselho Estadual de Educação, nossa amiga, né, em comum. Ela falava, né, que nesse momento nós temos que pensar muito mais que a discussão lá no Conselho, inclusive, é muito mais de se preocupar com as relações, digamos assim, afetivas, a questão da humanização desse momento, do que necessariamente no conteúdo em si, ou nos dias letivos que serão ou não dados, das notas, das provas, que é muito mais um momento de se organizar em relação à questão mais de relações humanas mesmo, e de vínculos, né, do que necessariamente de conteúdos. E quanto menor, talvez, essas crianças, mais essa realidade, né? Mas, por outro lado, a gente conversa com pais, né, porque nós temos duas situações: aqueles que não estão tendo contato nenhum com a escola, né, que estão distantes da escola, por questões sociais, por questões de problemas sociais que nós sabemos bem, né, de falta de estrutura, falta de várias coisas, né? E tem aquelas escolas, principalmente as particulares, que muitas estão com as atividades online, à distância, e muitas vezes fazendo uma cobrança. Qual é a medida certa para esse movimento? Porque, para não ir tanto ao... para não exagerar demais na cobrança, como se... eu estou falando de coisas que eu gostaria que você... eu estou fazendo um questionamento quase de pai. É como exigir da escola, da criança, essa fala, né? Como é que a gente pode se comportar nesse momento aí? Porque, por exemplo, eu vejo no grupo de pais que eu participo, né? Pais e mães, enfim, que lá tem não estão entendendo, não dá para cobrar demais, daí cobra, se não cobra, diz que não está cobrando, se cobra demais, diz que está cobrando muito. Qual é a medida exata nesse momento, né? Eu acho que assim, Bira, o que eu penso é que não existe assim uma medida exata. São casos e casos, são famílias e famílias, né? São mães, algumas que trabalham o dia todo fora e que só conseguem fazer as atividades à noite. Então, esse é um caso. Tem casos de crianças que ficam com os avós, mesmo sabendo de todo esse isolamento, precisam ficar com os avós e os avós não entendem nada de tecnologia. Então, essas aulas acabam atrasando. Mas eu, enquanto professora, penso que, e tenho feito isso com os pais das turmas que eu ministro, que é um diálogo, tem que ser muito franco e muito aberto. Eu mesma teve dias que eu não dei conta das atividades do Davi, que ele deixou de um dia para o outro e ficou para o outro e ficou.
porque tem inglês, tem educação física, tem várias outras disciplinas que a escola também está mandando. Então, a escola está fazendo a parte dela. E nós, pais e mães, temos que fazer a nossa parte de confiar nos professores. Não tem problema nenhum eu mandar uma mensagem, um áudio para a prof do meu filho, dizer, olha, não dei conta de tudo. Infelizmente, esse conteúdo eu não consigo explicar para o meu filho. Tem como você me mandar um videozinho? Tem como você mandar um áudio me explicando? Eu faço muito isso com os pais dos meus alunos. E nós, professores, é nosso ofício e somos muito humanos. E nesse momento, mais ainda, né? Estamos mais abertos ainda a ideias, a sugestões. Então, que os pais participem, que os pais e as mães mandem mensagem para a escola. Quando deu certo uma atividade, elogia, ó, deu certo, funcionou aqui em casa. Eu mando também, costumo mandar dicas, que lá em casa funcionou, Bira, que é o seguinte. O Davi, ele às vezes não quer fazer as atividades. É claro que é um momento diferente de todos os outros que estamos vivendo, né? E que a gente não deve recompensar sempre os filhos. Mas eu achei uma maneira de, pelo menos, fazer esse momento um pouco mais leve, porque é pesado para nós mães e é pesado para os filhos também. Eu criei um pote da recompensa. Então, o Davi faz a atividade, nesse pote da recompensa, ele já vai lá e tira a recompensa do dia dele, que é assistir mais meia hora de televisão, escolher um jogo no celular para jogar, assistir um filme, barraca na sala, encomendar uma pizza ou fazer qualquer outra coisa, mas eles precisam também participar desse processo, as crianças, né? Desse processo de construção. Participar, quando eu digo e quando eu falo que a empatia é a palavra-chave, é empatia pelos pais, pelas mães, pelos professores e pelas crianças. Me colocar no lugar do meu filho, né? Não é fazer pouco caso dos sentimentos deles. Ah, tá nervoso, tá ansioso, ou tá chorando, ele tá querendo expressar alguma coisa. O que ele tá querendo expressar nesse momento? Então é hora de parar. Talvez se tiver que parar a atividade do colégio, ok, hoje nós não vamos fazer. Nós vamos cuidar daquilo que está te incomodando, que talvez seja a ansiedade, o medo, né? Porque às vezes nós adultos estamos assistindo o jornal e as crianças estão por perto, e elas escutam, né? O número de mortes, o que o coronavírus está fazendo no mundo todo, quais são as consequências disso tudo. E isso, no inconsciente, na cabecinha deles, vai gravando. Então, o medo é algo muito presente. Então, a dose, eu penso a dose certa entre a aprendizagem e o emocional, somos nós, aqui na nossa casa, que vamos medir. E em parceria com os professores na escola, em comunicação constante, os professores estão aqui e estão o tempo todo no WhatsApp, no e-mail. Eu vejo por mim, às vezes é 11 horas da noite, eu estou conversando com alguma mãe, e sem julgamentos. Sem julgar aquela mãe que não deu conta de tudo, sem julgar aquela professora que talvez mandou muito conteúdo achando que estava fazendo certo. Porque é um momento que, de fato, estamos nos reinventando, né, e aprimorando cada vez mais esses afazeres, tanto domésticos de casa, quanto da docência enquanto professores. Então, eu penso que a medida é essa, né, é a gente sentir nos nossos filhos. Muito bem, o pessoal está chegando aí na nossa conversa, o Ailton Croda está por aí, a Ivete Signor, Simone Lanques, o Tiaraju Maf, lá de Palmeira das Missões, meu amigo de muita data. O pessoal está deixando mensagem, o Nicolau, enfim, estou recuperando. Eu estava tão entusiasmado com a tua fala que eu até me esqueci que tinha bastante gente mandando mensagem, o Nicolau, a Ariane. Um abração a todo mundo, Donizete, a Denizete Beltramin, essa aí deve ser parente, né? É prima. Tá, ó, tá, é mãe também, assim, com certeza. Para, Beltramin, a Su Noronha. Pessoal, tem muita gente aqui na lista, o Rafael, E aí, vamos lá. Bastante pessoas, a gente vai colocando na tela aí, todos os nossos amigos que estão acompanhando essa conversa. Você falava dessa forma de agir com as crianças, porque elas tinham uma rotina, né? Digamos, uma manhã livre em casa, tarde escola, e ela daí tinha uma noção de rotina. A gente tirou essa rotina da criança e daí veio no lugar essa aula online. Lá, a professora Lúcia falava dessa questão da humanização desse momento. E você vai além disso, falando que essa humanização ela não é só nessa relação aluno-professor, é aluno, é mãe, é o pai,
a família inteira tem que estar no mesmo ambiente, né? Sim. Porque todo mundo está passando pela pressão do momento. O coronavírus, a epidemia, a angústia, ela está se sobressaindo para todas as pessoas. Então, essa empatia que você fala é de todos com todos, né? De todos com Exato. todos. Parece que a gente precisa ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado de compreender a criança, se colocar no lugar da criança, mas também se colocar no lugar da mãe, se colocar no lugar da prof, que muitas vezes também está com seus filhos em casa, colocar no lugar da outra pessoa. A empatia, ela deve ser uma tônica nesse momento, né, Xana? Exato. E sabe, Bira, me veio também assim muito presente a questão, quando a gente fala da aprendizagem, do quanto o papel do professor se faz presente nesse momento. Não só na aprendizagem, do apoio do professor ao aluno, de mandar uma mensagem para o aluno, por mais que aquela atividade não foi assim como deveria ter sido, não foi o máximo. Eu até coloquei esses dias assim, por mais que o traçado da letra, que a perninha do A não estava como tem que ser, mandar um áudio para aquele aluno dizendo que ele tá lindo, né, de amorosidade, de afetividade, porque a aprendizagem, ela não acontece se não existir a afetividade, o vínculo afetivo. E se fez muito presente isso essa semana, quando o Davi me pediu para que eu segurasse a mão dele para fazer o traçado da letra L, que eles estão aprendendo no colégio. E isso me fez lembrar de uma fala de uma pessoa, inclusive de um professor, que muitas vezes em conversas e reuniões, ele dizia e enfatizava que o professor um dia seria substituído por um robô. E aquilo me incomodava de certa forma, e eu pensei assim, poxa, mas vai chegar um dia que talvez eu vou poder ter certeza que não. E não demorou muito tempo, né? Bastou vir um vírus, nos recolhermos para as nossas casas. E quando eu peguei a mão do Davi para fazer o traçado da letra L, porque eu não sou professora do primeiro ano, então, eu, né, alfabetizadora. Então, quando eu tive que fazer isso com meu filho, eu me dei conta que robô nenhum, que máquina nenhuma, que computador nenhum vai pegar a mão do meu filho para ensiná-lo a fazer a letra L. Que máquina nenhuma vai perceber a emoção do meu filho, o sentimento dele naquele momento, para colocar a mão no ombro dele e dizer, ok, tá tudo bem se você não conseguir fazer essa atividade. Então, acho que esse momento veio para a gente repensar muitas coisas e para deixar ainda mais evidente o papel do professor como professor e como ser humano, como transformador do mundo. E deixar muito claro, e para mim isso assim foi um momento de muita alegria e que eu me emocionei quando eu tive que pegar a mão do meu filho para fazer o traçado da letra L, porque me veio a memória, né, de quando é que um robô ou um computador faria isso? Nunca, jamais. Então, assim, da importância do papel dos professores. A gente vê assim, até hoje eu estava lendo um texto aqui no Facebook mesmo, de uma professora que falou assim, que está sentindo falta dos aplausos aos profissionais da educação, porque nós, de um dia para o outro, nos reinventamos com o material que a gente tem em casa, com internet, às vezes, que não é o suficiente, tendo que comprar mais pacote de internet, tendo que melhorar. Às vezes não tem um ambiente para gravar um vídeo. Eu vejo lá em casa, às vezes eu estou gravando vídeo e o Davi passa correndo atrás ou faz um barulho, eu tenho que retomar, começar todo o vídeo de novo, né? Então, assim, o quanto esse momento, ele tem sido lindo, de certa forma, para que a gente olhe para os nossos profissionais da educação com outros olhos. Eu vejo pelos pais, né? Tem muitos pais que perguntam assim, meu Deus, como vocês dão conta de 30 alunos em uma sala de aula? Talvez nunca né, tivessem pensado no nosso papel por esse olhar, né? Exatamente. Eu quero só, dentro desse aspecto, o Tiaraju Maf postou um comentário ali, onde ele... Eu vou ler porque tem muita gente que está no celular e às vezes é dificultado a leitura no celular. Excelente abordagem da professora Xana, muito importante ressaltar esse aspecto emocional dos nossos filhos. Ele se refere à tua fala anterior, né, em que ela é questão emocional. E agora, aproveitando a fala dele, você aborda também a importância da atenção ao professor, né, que tá com essa sobrecarga, e fala, bom, vamos chamar aplausos para os professores, porque nesse momento eles estão com uma dupla jornada, né? Eles estão tentando dar aula e, ao mesmo tempo, cuidando, provavelmente, da família, e nós sabemos que aí, no meio dos professores, a grande maioria são de mulheres, e a grande maioria mães de família e chefes de família
que tem toda uma sobrecarga, né? A Camila Bessoldi, não sei se é assim que pronuncia. Isso. Beijo, Camila. Ótima abordagem, Xana. Como professora, estou notando que a comunidade escolar enfrenta muitos desafios, principalmente os sociais e os emocionais, que é uma questão delicada, né? Nessa fala da Camila, né? Eu percebo aqui em Juí, da Camila, né? Eu percebo essa aqui em Juí, porque tu tens, veja só, alguns alunos estão com a preocupação de como se adaptar na tela do computador. Alguns alunos têm na escola, muitas vezes, a melhor refeição do dia por conta da situação social que vivem. Né? Então, a Camila traz ali a questão dos aspectos sociais. Né? Então, para alguns, o problema é para outros, o problema é ainda mais básico e vital nesse momento. Né? Para quem não está tendo contato com a escola, Xana, aquele aluno que... Eu sei, aqui a gente conversou, a gente fez uma boa discussão aqui na comunidade, já lá no início, 40, 50 dias atrás, quando começou as suspensões das aulas, nós falávamos aqui em Juí, imediatamente, que a primeira medida nas escolas públicas era direcionar a merenda escolar para as famílias, ou especialmente para as famílias mais carentes, porque tem muitos alunos que o ambiente escolar é de ensino, mas também, às vezes, por muitas vezes, a merenda escolar é a melhor refeição que ele faz no dia. Então, tem o aspecto social. E esse aluno, que é o mesmo que está precisando do alimento escolar, ele talvez é o mesmo que não está tendo nenhum acesso e contato com a escola. Talvez alguns municípios tenham algum tipo de iniciativa, né? Aqui não começou iniciativas de proximidade com os alunos ainda. Como fazer com esse contingente grande aí? Essa pandemia, Bira, ela veio para escancarar as mazelas do nosso país, né? Todos nós sabemos da desigualdade e da fome no Brasil, mas agora fica muito mais evidente, né? Porque nós, professores, eu já trabalhei com crianças carentes e sei que criança com fome não aprende, que criança com fome não consegue prestar atenção no que a professora está falando. E que sim, muitas crianças vão para a escola para comer merenda, e não tem problema nenhum, é direito de todos a alimentação. Então, eu vejo assim, não é o meu lugar de fala. Então, eu tento me colocar no lugar dessas mães que estão com os filhos em casa e que pedem comida e que não têm. Ou então que tem o básico ou o mínimo do mínimo. Eu assisti uma reportagem essa semana de uma certa emissora e que a repórter fez uma pergunta para uma criança. Ela disse que não tinha internet em casa. E aí a repórter pediu, tá, mas o que mais que falta para você? Ela disse assim, só água. Aí eu pensei assim, poxa vida. Aí tem muitas pessoas que postam nas redes sociais e que dizem, estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no mesmo barco. O meu barco de mulher branca, de professora, né, não é o mesmo da mulher negra lá da favela, que tem que sair de manhã cedo de casa e voltar à noite, que muitas vezes não tem celular, que muitas vezes não tem o que dar de comer para os filhos, que tem que deixar o filho com o vizinho ou com o padrasto, e muitas vezes ainda volta para casa e apanha do marido. Então, não estamos no mesmo barco, e essa pandemia, ela veio para que a gente repense nas políticas sociais. Quais são as políticas sociais e de apoio para essas mulheres que sofrem violência, que os filhos passam fome? E qual é o papel da escola nesse momento? Eu acho que é muito importante que os professores, que a comunidade escolar, os gestores se posicionem, porque eu sei qual é o público da minha escola. Eu sei quem são os alunos que passam fome. Então, esse é o momento de que a gente também, né, tenha esse olhar muito humano, os professores, os gestores, os diretores, principalmente das escolas públicas, né, de pensar em medidas imediatas para que essas crianças tenham o mínimo. Né? Depois a gente recupera a aprendizagem, depois a gente pensa de como retomar o ano, de como retomar o semestre. Mas primeiro a vida. Primeiro é fazer com que essas crianças tenham o que comer em casa e que essas mães tenham o que dar para os filhos, né? Então, a questão é essa, de que não estamos todos no mesmo barco
e que precisamos, sim, repensar as políticas sociais do nosso país, que, inclusive, muitas delas foram retiradas, né, e hoje fazem muita falta, como uma delas que foi diminuído né, num número expressivo, que foi a Bolsa Família, que hoje muitas mães não contam nem com o Bolsa Família, que era o que elas tinham para oferecer comida para os filhos. É exatamente essa questão, pelos números aqui de Ijuí, que é a cidade que eu acompanho mais próximo, do Bolsa Família, que às vezes o pessoal, alguns críticos de plantão, não compreendem a importância e o significado do Bolsa Família, e inclusive nessa pandemia estão dando valor, porque a gente está tendo a oportunidade de, com a pandemia, clarear a importância de um programa como o Bolsa Família, de transferência de renda, né? Aqui em Juiz nós chegamos a ter 4.000 famílias atendidas pelo Bolsa Família, e hoje nós temos 2.800. Será que essas 1.200 famílias, agora no último período, melhoraram de vida, ou é porque elas foram retiradas do programa e colocadas ao Deus dará a própria sorte para tentar um lugar ao sol? Então, assim, a gente sabe que essa questão social é importante. As crianças são as que mais sofrem. Você fala aí mas eu quero registrar que o Leonardo Vanzin mandou um recadão aqui para ti, de felicitações, de reconhecimento Beijo, Léo. do trabalho aí, tá bem? A Tati também, o pessoal está te acompanhando bastante aqui nos parabéns, isso é muito bom, porque mostra o reconhecimento do teu trabalho, e como pessoa, né, como ser humano. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que tu abordas ali, que nós não estamos no mesmo barco do ponto de vista... existe uma falsa discussão que estamos, né? Tá todo mundo porque o vírus vai atingir e não escolhe. Mas, na verdade, nós não estamos no mesmo barco, porque a forma de um fazer a travessia, o outro fazer a travessia é diferente. As condições de remo, né? As condições de remada nesse barco, elas são injustas, né? Então, a gente tem uma... E na escola a gente percebe muito isso, né? Quando a gente discute educação, a gente percebe que nós estamos falando de uma sociedade totalmente desigual, onde alguns têm um pouco mais de estrutura e condições e estão passando por problemas, e alguns estão simplesmente pensando como poder alimentar o filho no final do dia, né? E louco que volte às aulas para poder ter o alimento. Então, é uma desigualdade que ela está batendo em todo mundo. Mas essa é a que a gente possa também, Xana, eu quero te ouvir sobre isso, nós temos que nos preparar para nós sair desse problema todo, uma sociedade diferente, que a gente possa resgatar algumas almas para que pensem mais humanamente, né? Mais no senso humano das coisas. Nós precisamos perceber que a gente tem e através da educação a gente percebe muito isso, a gente tem uma estrutura social desorganizada, uma sociedade desestruturada, que foi parar 30 dias, a gente percebe o tamanho do nosso problema do ponto de vista do abismo social. Enquanto alguns têm muito, outros têm muito pouco. E daí a gente abre a porta da escola, a gente percebe esses problemas. Exatamente, porque a escola é a primeira porta depois que as crianças desde muito cedo entram para conviver em sociedade. E é ali que se fica escancarado a desigualdade, né? A desigualdade social. E esse momento ele veio para isso. E como tu disse, nós precisamos repensar. E eu acredito assim que é impossível que a gente saia desta pandemia da mesma maneira com que a gente entrou. Eu quero acreditar que as pessoas vão sair muito melhores, muito mais humanas, olhando para o próximo, repensando valores, repensando a vida, né, tendo mais empatia pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelos professores, pelas mães. Essa semana eu li uma frase que dizia assim: eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. E aquilo me fez pensar, disse, opa, mas essa frase me chamou a atenção. Porque que não é que a gente odeia ser mãe, é que nós odiamos o patriarcado, né, que oprime as mulheres e que agora com essa pandemia ele está aí para mostrar quem são os que criam as leis
sobre os nossos corpos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas escolas, né? São homens brancos, não são mulheres do dia a dia, que estão lá lutando pelo alimento dos seus filhos. Então, assim, é preciso repensar muita coisa, e em especial que a gente saia dessa pandemia com mais força, com mais garra para lutar, para segurar nossas bandeiras, porque me parece que por um tempo, assim, a gente meio que ficou perdido, sem saber que rumo tomar, meio anestesiado, desanimado, né, por toda essa questão que o nosso país vem vivendo, a gente ficou meio desorientado, não sabe muito bem para que lado vai, quem ouvia, quem seguir, se é o ministro da saúde, se é o presidente, se é o que, né? Então, assim, a gente fica meio que, parece que sem pai nem mãe nesse país, né? Então, esse é um momento também que a gente possa sair dessa pandemia e repensar nossas lutas. E repensar, retomar, muitas vezes, as nossas lutas. Porque eu mesma sou uma que no último, sei lá, no último ano, parece assim que, a minha luta já não era mais tão importante assim, não fazia tanta diferença no mundo. E aí agora a gente vê assim, poxa vida, né? Tenho que sair dessa pandemia diferente, tenho que retomar minhas bandeiras, colocar ela nas costas e fazer alguma coisa para esse mundo ser um lugarzinho melhor. Senão não faz sentido, né? A gente passar por tudo isso e sair da mesma maneira com que a gente entrou. Tem um amigo meu, Xana, que uns 30 dias atrás, 40, não, um pouquinho antes de começar a pandemia, acho que uns 50 dias, começar aqui no Brasil, na nossa região, suspensão das escolas. Ele veio aqui no meu escritório e ele disse assim: Bira, faz uns 5 anos que eu não faço nada, só cuido da minha vida. Exato. Me diz alguma coisa que eu quero ajudar, porque a minha vida ficou tão inútil pensando só em mim. Agora eu estou percebendo isso. Daí ele veio, né, para se colocar à disposição, e eu achei aquilo lá muito, muito legal. E hoje ele está envolvido se envolveu em várias questões relacionadas à pandemia. Tem a Carmen que está te dando um abração também. Carmen. Rosbach, né? A Ana Júlia, que está nos acompanhando, né, ela traz aqui a Ana Júlia está por detrás do nosso vídeo aqui, mas ela também é uma jornalista super empoderada aí e faz um trabalho brilhante na área do jornalismo, uma pessoa feminista que luta pela questão das mulheres. E a Ana Júlia deixou aqui o pedido dela aí. Além de classe e raça, o gênero também faz pensar diferente essa pandemia, Xana? Né? Mãe, mulher, professora, o que pensar, né? Como ajudar? Exatamente. Primeiramente, quero mandar um beijo para Ana. Ela é uma inspiração de mulher maravilhosa. Foi um prazer, a gente já trabalhou juntas. Então, é aquela pessoa mesmo que está sempre ali para te emprestar o ombro, para não soltar a tua mão. É uma mulher guerreira e, para mim, é um exemplo maravilhosa. Um beijo, Ana. E sim, a pandemia novamente veio para escancarar o machismo, né? Para mostrar o nosso lugar de mulher. Parece que para também redobrar e triplicar a nossa carga horária de trabalho, mais do que já é, como ajudar. Desde que começou toda essa pandemia do isolamento, eu comecei a entrar em vários grupos, porque como eu já tinha me afastado, essa coisa assim, parece que as coisas tinham perdido sentido, né? Às vezes a gente dá uma desanimada. Aí eu retomei muitas lutas e voltei a conversar com várias mulheres e retomei alguns grupos do WhatsApp, do Face. E uma das coisas que eu acho que a gente consegue fazer agora, nesse momento, né, depois disso a gente precisa reorganizar todo o nosso sistema, tentar pelo menos, né, político, social, é reforçar a economia dessas mulheres. Como fazer isso? Tem grupos lá no Facebook de mães que às vezes postam que não tem dinheiro para comprar o gás, ou que estão com dificuldade de pagar o aluguel da casa. Então, essas mães, essas mulheres se reúnem, cada uma deposita um pouquinho, 5, 10, 15, 20, quanto cada um pode, e a gente paga, ajuda a pagar o botijão de gás, ajuda a pagar a luz, ajuda a pagar a água. Então, nesse momento, talvez, para a gente se ajudar é criar essa rede de apoio, sem julgamento, com empatia, né? Ouvir as mães, ouvi-las, no momento de dificuldade com os filhos, no momento que muitas mulheres também estão sofrendo violência dentro de casa, poder ser essa rede, poder estar aberta, né, seja no celular, pelo WhatsApp, mandando uma mensagem, dizendo, olha, você não está sozinha, eu estou aqui, faz uma chamada de vídeo. Também
na questão dessa economia solidária entre as mulheres. Agora vem o Dia das Mães. Vamos tentar ajudar aquelas mulheres que estão em casa, que estão fazendo o artesanato, que estão fazendo um bolinho em casa para vender, fazendo trufas, bolacha, enfim. Vamos fortalecer a economia dessas mulheres. Deixar, talvez, de comprar das grandes redes pela internet, né? Vou ajudar a minha vizinha que está fazendo um crochê, vou comprar para minha mãe, de repente, um guardanapo ou uma bonequinha de crochê para o meu filho. Então, o que a gente consegue fazer agora, dentro de casa, isoladas, nesse momento, eu acho que é reforçar a economia dessas mulheres e também estar pronta para toda essa rede, seja ela de apoio financeiro, mas também de apoio emocional, né? De estar ali para ouvir uma outra mulher. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma mãe de um menino autista. E a gente tem conversado muito nesses dias. Então, imagine para nós, mães, de um filho, de 2 filhos, já tem sido muito difícil. Imagine uma mãe de autista que essa criança tem que ficar dentro de casa e que ainda precisa fazer as atividades. E essa mãe me mandou vários áudios, aí eu respondi a ela, e no final ela disse assim para mim, no último áudio, que nem sempre eu precisaria responder os áudios dela. Ela só queria saber que eu estava ouvindo, Estava né, que ela ouvindo. não estava sozinha, que eu estava ouvindo o que ela tinha para dizer e que aquilo deixava ela emocionada, porque tinha alguém ali que estava à escuta, com uma escuta atenta, com um olhar atento, né, de empatia, de amor, de humanização. Então, assim, é pensar em todas as mulheres, nas mulheres que têm mães, que são mães e que têm filhos com deficiência, nas mulheres que sofrem violência, nas mulheres que perderam o emprego, estão em casa tentando fazer com que a renda da família seja mantida. Então, é essa rede que nós temos que criar nesse momento, de apoio umas às outras. É aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, mesmo que de longe, assim, né? Via internet, a gente está segurando a mão uma da outra. O importante da questão que tu fala aborda da questão da renda, né? Porque a renda ela tem um papel importantíssimo nessa essa libertação, nessa independência, né? E na sobrevivência especial. O Ivandro Meia Bosco, de Sarandi, ele traz aqui a questão do PNAE, né? Ele falou que eles entregaram 1.750 cestas de alimentos e outros itens essa semana lá em Sarandi. O PNAE, que é um programa importante, né? Pessoal ligado aí à agricultura familiar, tem um papel destacado nesse trabalho. Inclusive, nós conversávamos aqui com o Valmir de Quadros essa semana, e o Valmir de Quadros, que é agrônomo, um militante da agricultura familiar, Sim. falava da importância do papel estratégico da aquisição de alimentos da agricultura familiar, que, inclusive, na minha opinião, eu acho que foi pouco utilizado nesse momento agora de pandemia. Acho que os governos municipais, estadual, o federal, enfim, poderiam ter sido mais Poderiam reforçar, né, porque caiu muito, porque tem muita gente que perdeu a produção na própria lavoura, na própria horta, porque não conseguiu, parou de fornecer para a merenda escolar alimentos perecíveis que acabaram se perdendo. Então, eu acredito, eu não sei bem certinho como está isso, mas eu acho que faltou alguma coisa aí para valorizar mais o nosso agricultura. Que bom que lá em Sarandi conseguiram fazer esse trabalho. O pessoal está aqui, ó, Clarice Tavares. Clarice. A mãezona também. Beijo, Clarice. Muita gente chegando. A Ana. E que bom poder compartilhar com essas mães que eu digo, as mães reais, né? As mães do dia a dia, não aquela mãe da televisão ou da propaganda lá do Boticário, ou agora vou citar a marca, né? Ou de tantas outras, aquelas mães que estão lá no parque brincando com seus filhos, maquiadas, lindas, maravilhosas, ou então fazendo um bolo, compartilhando momentos, porque a gente sabe que a vida real não é assim. E que bom ver essas mães entrando ali para que elas possam também contribuir, né? Porque eu sei que elas estão passando, assim como eu, por um momento diferente de se reinventar como mulher, como mãe e como profissional, e dividir essas angústias com outras mães, isso é espetacular, é maravilhoso, que também esse momento tem nos proporcionado, né? É poder entrar na casa, virtualmente, na casa de outras mães e ajudá-las de alguma forma, poder, né, estar juntas, mesmo que longe. Chegou aí também a Jamile Dente. A Jamile, beijo, Jami. Jamile. Mãe do Bento. Eu tenho a gente já vai indo para o lado do encerramento da nossa conversa,
e eu quero aqui dizer uma coisa. Eu participo do grupo de WhatsApp da escola, da minha filha. Uhum. Eu sou o único pai no grupo, né? Eu sou o único. Aham. E eu acho interessante participar ali do grupo. Sim. Faço questão, inclusive, de participar. E eu acho legal, porque lá a palavra pai no grupo não existe. É a mãe, ô mãe, o que vocês Aham. gostam? Ô mãe, ô mãe. Exato. E eu tô lá, eu sou o bendito fruto dentro do grupo lá. Tô lá participando, dou minhas opiniões, né? E é interessante tu ver, assim, essa preocupação, esse olhar da mãe, né? Porque tô ali com 15, 16 mães no mesmo grupo, né? E cada uma falando a sua impressão desse momento, Uhum. né? Ali elas colocam as suas dificuldades em relação ao momento, como conduzir com os filhos, às vezes a sua impotência em relação ao momento de não ter o traquejo, né, para Sim. lidar com a situação do filho, e daí às vezes elas ficam, muitos ficam nervosos, eu também fico nervoso muitas vezes, nervoso no sentido de não saber lidar com a situação. Uhum. Tenho no meu caso, 5 aninhos, está com toda a energia ali, Tem que e a ficar gente, dentro de casa. né? E aqui já quero dar um abração aqui, caso ela esteja assistindo e talvez assista depois, ou estiver assistindo a prof Priscila, que é a prof da Helena, ela tem sido extraordinária, né? É uma paciência, uma paciência, assim, Xana, uma delicadeza para tratar com os alunos, uma preocupação que cada aluno possa ter seu espaço, Uhum. mesmo no mundo virtual, que cada criança possa ser valorizada ali naquele seu momento. Olha, eu tiro meu chapéu porque ela tem sido fantástica e, em nome dela, também homenagear todas as professoras que, nesse momento, estão fazendo o seu trabalho com os alunos. Xana, você gostaria de fazer uma consideração final sobre esse momento aí? Tá, antes de fazer minha consideração final, eu já quero fazer um pedido para as profs que estão assistindo, para que a gente coloque os pais no grupo, tá? Porque aí os pais muitas vezes não vão participar, mas vão ter a ideia e noção de tudo que está se passando dentro da educação com os nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente não adiciona os pais, adiciona as mães. Então é muito automático nós É automático, de né? responsabilizar a mãe ou a mulher pela educação dos filhos. E não é assim. Eu vejo pela educação do Davi, que é compartilhada com o pai, né? E que ele também está no grupo dos pais e mães e que ativamente está participando e enviando atividades para a professora, assim como eu. E eu acredito que isso tem que ser, a gente tem que partir de nós, professores, colocar os pais no grupo também. E eu também quero aproveitar, já que tu lembrou da Priscila, e falar, Mira, que assim como a Priscila, pode acreditar que eu acho que é 95% dos professores e das professoras que estão tendo essa atenção com os alunos. A prof do Davi também é maravilhosa, ela faz vídeos o tempo todo e sempre online, então eu penso assim, ó, quando a gente voltar, né, o quanto cansada também essas professoras vão estar, quanto a gente tem se desgastado, porque praticamente é 24 horas, é só no momento que a gente está dormindo que não estamos ali conversando com os pais, né? Porque é essa questão da empatia, eu preciso ter empatia com aqueles pais que só estão online à noite. Eu preciso também dar esse apoio e esse, né, reforço para eles. Então, nas minhas considerações, vou aproveitar para mandar um beijo para todas as mães nesse Dia das Mães, né? Para aquelas mães que são pais, que são mães que criam seus filhos sozinhas, que eu digo assim que muitas vezes não é o meu lugar de fala, mas aquela mãe que tem 3 ou 4 filhos e que está conseguindo dar conta de tudo, e se não está conseguindo dar conta das atividades da escola, o filho está nervoso, está ansioso, está tudo bem. Não precisa se culpar, porque a gente está todo mundo assim. Eu também estou assim, mesmo eu tendo formação para trabalhar com as emoções, às vezes eu me pego assim, poxa, como que eu vou trabalhar esse momento com o Davi? Não sei como lidar agora, né? Então, assim, feliz Dia das Mães para todas as mães, desejar, assim, agradecer pela lembrança de vocês, por terem me convidado para participar dessa live. Um beijo para Ana, para você, Bira, para tua esposa, para as meninas. Agradecer, porque eu sei que eu dei uma olhada, assim, acompanho o blog, imagina, são nomes, assim, de pessoas grandiosas que participam, me senti lisonjeada de estar pelo convite, desde ontem estava ansiosa para tirar o pijama, passar um batom,
e vir aqui conversar com vocês, né? Então, agradeço de coração pela consideração, pelo carinho e pelo convite. E quero dizer que eu estou sempre aqui para aquilo que vocês precisarem. Eu estou de braços abertos, né? Pronta para a luta novamente. Que bom. Tu está aqui pela capacidade que tu tem, pela pessoa que tu é, e a gente tem procurado trazer pessoas que venham enriquecer o nosso momento. Essa ideia das lives, Xana, ela é muito no sentido de nós ocupar esse tempo para a gente fazer discussões reais da vida mais próxima da gente, que a gente possa aproximar as pessoas das conversas, que todo mundo, se quiser mandar uma mensagem, possa mandar, possa perguntar, que não fique aquela coisa distante, né? Aquela coisa... Não, que a gente possa aproveitar. Essa é uma oportunidade que a gente está tendo de trocar ideias. Quando a gente começou com esse projeto, uns 40, 50 dias atrás, eu pensei, mas será que vai dar certo? E daí depois eu cheguei à conclusão que se tivesse 5 pessoas assistindo, era já é o suficiente. Pessoas que a gente estava conversando. Uhum. E daí hoje a gente tem várias pessoas que estão seguindo e cada vez mais pessoas seguindo, e a live ela fica à disposição, então as pessoas podem assistir depois também. É isso que eu faço. Eu volto a assistir, não estou no horário ali online, mas eu assisto as lives, né? Acho muito para aproximar mesmo as pessoas. Muito legal a iniciativa. É bacana. A gente então tá feliz por várias pessoas chegando ainda, Eloy Demar. A Prof. Cassandra, de Santo Ângelo. Beijo, Cassandra. Maravilhosa. Uma mãezona que cria filha sozinha, praticamente. É um orgulho ter ela aqui conosco. E Valdir Piai é teu conterrâneo de Frederico, né? Sim! Sim. O Valdir foi aluno aqui da Unijuí. É um querido, O Luiz Carlos, o pessoal chegando aí, tá? Tem muita gente chegando agora, porque a live normalmente é às 7h30, e daí o pessoal agora começou... Esse programa para mais tarde. Que legal. Xana, eu estava da mesma forma que fizeste, eu quero dizer assim que eu reconheço o papel, eu não sei, a gente às vezes não acha a palavra certa, mas eu vim, na minha família, as mulheres têm um papel importante na minha família, né? A minha mãe criou eu e as minhas 2 irmãs praticamente sozinha, digamos assim, ela que foi a líder da família. Hoje ela está lá com os netos, os bisnetos, e ainda às vezes tem sobrecarga sobre ela, com quase 70 anos, e ela sempre foi uma batalhadora. Ela também foi professora, ela alfabetizadora, então ela era alfabetizadora, cuidava de 3 filhos em casa e tocou a vida e nos trouxe até aqui. E eu sempre tive um reconhecimento muito grande pelo papel das mulheres na sociedade e na educação, especialmente, onde elas são fantásticas, e na família, né? Então, eu vivo muito perto essa questão e eu gosto muito disso. Então, um abração, tá? Obrigado por ter estado aqui. Um abraço. Tá? Obrigada, Mira, pelo convite. Um abração para a família aí, tá? Até mais. Ok, até.